Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Lugar Nenhum, o espaço que nasceu para dar voz para o seu subconsciente, o espaço que nasceu para dar lugar para aquilo que você sente, mas não consegue nomear. E às vezes você nem precisa nomear, às vezes basta sentir, acolher para conseguir seguir. Esse aqui é o episódio número 1 da primeira temporada. Para quem assistiu o manifesto, já está sabendo que nós temos uma divisão de 10 a 13 episódios e está aberta a votação se você quer 10 ou 13 episódios. Pode comentar aqui embaixo que a gente vai conversando sobre isso. E a gente vai começar essa temporada com uma ficção, que às vezes pode não ser tão ficção assim. Vou ler para vocês algo que eu acho que vai conseguir dar forma para aquilo que eu estou tentando explicar. O tema da primeira temporada é: quem você virou para conseguir existir? E agora a gente vai para a história. Pega seu café aí. Ela percebeu que estava cansada quando respondeu: tá tudo bem. Sem sentir nada, nem bem nem mal, só no automático. Não era tristeza, era manutenção. Manter a imagem, manter o ritmo, manter a versão funcional de si mesma. Ela funcionava muito bem, inclusive entregava, cumpria, dava conta, mas toda vez que ficava sozinha, tinha aquela sensação de que estava atrasada para algum lugar que não lembrava qual era. Ninguém avisou que ser alguém daria tanto trabalho. Ninguém explicou que a identidade vinha com cláusulas invisíveis. Se você é isso, você não pode ser aquilo. Se você escolheu esse caminho, sustente. Se você mostrou força, não recua. Ela aprendeu cedo a se definir, virou argumento de si mesma, currículo emocional, resumo apresentável. E quanto mais coerente ela ficava, mais distante ela se sentia de si mesma. Às vezes se perguntava se todo mundo se sentia assim, ou se tinha perdido alguma aula básica sobre existir. O problema não era não saber quem era. Ela existia e ela sabia exatamente quem ela era. O problema era não lembrar quando aquilo tinha deixado de fazer sentido. Num lugar comum, num dia comum, no meio de tarefas comuns, teve um pensamento inconveniente. E se eu não quiser mais nada disso? Não veio com rebeldia, veio como exaustão. Ela não queria se reinventar, não queria mudar de vida, não queria um novo propósito. Queria descanso, da necessidade de se explicar. Percebeu que a maior parte das escolhas que fazia não vinha do desejo, mas do medo de desmoronar tudo. Medo de decepcionar, medo de desperdiçar, medo de parecer ingrata. Então, seguia sendo alguém, mesmo cansada, mesmo vazia, mesmo com espaço interno, todo precário. Até que numa noite qualquer se sentiu algo diferente. Não foi epifania, foi silêncio. Um silêncio que cobrava definição, que não pedia resposta, que não perguntava: quem é você? Ali, sem nome, sem plano, sem personagem, ela não percebeu, mas ela descansou. Talvez o cansaço nunca tenha sido pelo excesso da vida, mas talvez tenha sido pelo excesso de identidade. E talvez existir não seja sobre descobrir quem você é, mas sobre soltar aos poucos quem você precisou virar para existir. E essa história de ficção é a história de verdade de muita gente, inclusive de algumas que vão nos escutar aqui, não é mesmo? E tá tudo bem. Tá tudo bem a partir do momento que a gente entende do porquê que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá todo mundo desse jeito, porque nós vivemos dentro de um sistema que nos cobra performance, que nos cobra resultado, que nos cobra a todo momento. Então, qual é o momento que a gente tem para ser de verdade quem nós gostaríamos de ser e não a pessoa com a qual as pessoas esperam que nós sejamos? Quem realmente nós somos quando não somos filhas, quando não somos mães, quando não somos tias, quando não somos empregadas, quando não somos amigas. Quando as portas se fecham, as luzes se apagam, o que sobra de você para você mesmo? Quando o chefe para de mandar e-mail, quando o WhatsApp se cala, quando a selfie já não é mais possível, quem é você? O que sobra de você? Essa é a proposta que eu trago hoje nesse episódio. Faz uma reflexão, o que está sobrando de mim que eu olho e gosto? Seja fisicamente, seja psicologicamente, seja espiritualmente, seja energeticamente. Faça um apanhado geral.
olhe para dentro de você e comece a achar fragmentos que você gosta em você, para daí a gente construir uma coxa de retalho e fazer algo melhor. Não adianta a gente ter a ilusão de que nós vamos nos reconstruir e que vai ser algo incrível e algo novo. Não, gente, a gente tem que pisar num solo de verdade. A grande sacada aqui é existir na existência que te pertence. Nem todos nós temos a possibilidade de mudarmos a nossa vida do dia para a noite com um estralar de dedos, não é mesmo? Porém, não dá para ficar nesse sofrimento mental o resto da vida. Então, a proposta aqui é achar significado naquilo que ainda me resta. Achar significado naquilo que eu ainda tenho e dar força para que essas coisas que têm significado e que têm força cresçam e sejam maiores do que aquilo que apaga a minha identidade. E no próximo episódio a gente continua com essa conversa, porque essa temporada inteira se dedica a dar espaço para você conseguir se encontrar, para você conseguir entender os teus padrões, para você conseguir se compreender e se dar ferramentas para sobreviver de maneira humana, deixar de fato de sobreviver e viver. Então a gente vai conversar no próximo episódio sobre a vontade de morrer sem de fato morrer. Sabe aquela vontade que a gente tem de sumir, de desaparecer, de virar pó no ar? Por que isso acontece? A gente vai conversar no próximo episódio. E para quem curtiu esse primeiro episódio e quiser acompanhar um pouco mais de perto o dia a dia das coisas, os bastidores e como é que funciona, eu te convido a conhecer as minhas redes sociais das outras plataformas. Eu tenho Substack, eu tenho Instagram e eu tenho TikTok. É só procurar por Aquela Dai. Quando você encontrar uma mona de cabelo roxo, sou eu. É só me seguir. No Instagram eu faço recortes diários, falo um pouquinho sobre a minha vida, posto um pouco dos bastidores de como as coisas acontecem. No TikTok eu falo de cotidiano, autodesenvolvimento, autoanálise, saúde mental, discorro um pouco sobre os estudos de psicanálise, que é a minha área de formação nesse exato momento. Trabalho com marketing hoje, mas estou me formando e me preparando para ser uma psicanalista. E no Substack eu trago textos mais longos, reflexões mais densas e também discorro um pouco sobre cada episódio depois que eles vão ao ar, ok? Obrigada pela sua presença e até o próximo episódio. Beijinho. Para quem ficou aqui esperando, bem-vindo à Sala dos Fundos. Esse cantinho aqui eu vou usar só para falar com a galera VIP do VIP. Quem que é a galera VIP do VIP? A galera que fica até o último segundo do episódio. Eu hoje acompanho a Luca. Eu hoje acompanho um podcast chamado Gostosas Também Choram. E essa ideia veio da Lela Brandão, que tem lá o... Como que é o nome? Eu esqueci agora o nome do grupo, Mona, perdão, mas é pras VIPs. E aí ela faz alguns adendos, eu achei esse final muito legal. E como eu trago alguns temas mais densos, né, no decorrer das temporadas vocês vão perceber que eu vou falar muito sobre temas muito complexos que são bem difíceis, com várias camadas, e aí o episódio ele tem que ser construído numa certa cadência. E quem me acompanha sabe que eu gosto de falar toda rápido e fazer piada, mas não vai dar pra fazer isso sempre. Então, essa salinha dos fundos aqui vai ser exatamente pra isso. Já posso tirar esse brinco gigantesco, que eu não consigo olhar para o lado. Ai, Brasil. Agora sim. Quase que não gravo é nada. Quase que não gravo é nada. O dia tá difícil, meus amigos, meus camaradas. Como é a síndrome do impostor, não é mesmo? Quase não gravo, mas gravei, estamos aqui. Vou pro próximo agora, tenho mais 3 episódios para gravar somente hoje, para colocar no ar. E eu gostaria muito que quem chegou na salinha dos fundos aqui, que conseguiu chegar nessa parte, ver esse bastidor aqui, comenta com um emoji. Isso também é a ideia da Lela, tá? Tô tirando da Lela, a Lela é maravilhosa. Demorei muito para escutar, mas ouçam, Gostosas Também Choram, mas essa ideia é dela. E aí tu pode comentar com emoji. Nesse caso aqui, meus amigos, comenta com emojizinho de vela, tá bom? Para iluminar minha jornada aqui. Muito obrigado. Agora sim, até o próximo episódio.